Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje é Dia Nacional da Saúde e começamos o programa conversando com o farmacologista Miguel Lemos sobre o perigo do uso indiscriminado de analgésico e da mistura de medicamentos. Mas também não é só o uso, o mau uso de medicamentos que pode causar danos à saúde. Jogar no lixo ou no vaso sanitário medicamentos vencidos, esse ato pode afetar a água, o solo. Esse é o assunto do pesquisador Joey Roseman. Ele vai fazer o chamado, ensinar a gente a fazer o chamado descarte consciente. Poeta, cronista, ensaísta Afonso Romano de Santana está lançando um novo livro, Ler o Mundo. Um livro dividido em 3 níveis, a crônica, o ensaio e o depoimento histórico. Não se preocupe, nada vai dar certo. Eu adorei esse título. É o tipo da afirmação que deixa qualquer um apavorado, mas nesse caso já deu certo, porque é o nome do novo filme do ator e diretor Hugo Carvana já é um sucesso. Vamos conhecer Thaís Macedo. Thaís Macedo vai falar sobre o seu primeiro CD, O Dengo que a Nega Tem. Vai apresentar esse dengo, inclusive, para a gente. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter. Sei lá, vale até um tambor, se você quiser bater um tambor para falar. Né? De novo, vou te perguntar sobre medicamentos. Miguel Lemos deixa a gente um pouco apavorado quando ele vem, mas no bom sentido, o apavoramento, né? Porque assim, quando o médico manda um paciente tomar um remédio, em geral, ele aproveita e toma logo tudo. Tome de manhã, toma tudo junto, porque facilita a vida. E você sempre explica que não pode. E eu queria falar também hoje dessas coisas tipo corticoide, que tem que tirar devagar, que não pode ser de uma vez só. É verdade. Não é? E a gente não leva essa coisa, a gente leigo, né? Não leva isso muito a sério. Assim. E às vezes os médicos também não. Hoje tem até pessoas que alegam que a morte da Amy foi feita exatamente pela parada abrupta do álcool e da cocaína, que levou a uma síndrome de abstinência, que no caso dela foi letal. O glicocorticoide também pode acontecer. Isso também pode acontecer quando você faz uma parada, você interrompe abruptamente o uso de um anti-inflamatório. Não os anti-inflamatórios não esteroidais, que nós chamamos tipo aspirina, ibuprofeno, Advil e outros mais, mas os glicocorticoides. Esse, se você faz uso por um período de tempo muito prolongado, acima de 15, 20 dias, você não pode, em hipótese alguma, interromper a medicação abruptamente. Tem que ter um desmame, então. Tem que você ter. Começa, É uma lentilada lenta e gradual. Começar com 40 miligramas, cai para 20, para 10, para 5. Exatamente, exatamente. Quer dizer, isso dependendo da dose inicial. Sim. E de quanto você chegou ao pico máximo de concentração durante o teu tratamento. Tá, eu chutei 40, assim, só para dar um exemplo. Isso acontece não só com glicocorticoide, acontece hoje em dia, muitas pessoas em academia que usam de uma maneira irracional anabolizantes não hormonais, quando param com os anabolizantes, muitas das vezes fazem disfunção erétil, muitas vezes mulheres que usam esses medicamentos hoje, inclusive várias na televisão, têm falado que utilizaram anabolizantes para conseguir chegar àquele corpo escultural, e a parada desse medicamento abrupta causa muitas vezes infertilidade, disfunção erétil e uma série de outros problemas, como aumento de colesterol total, aumento de o perfil lipídico completamente descontrolado, e muitas vezes foi da parada inadequada do medicamento. Acontece com o anticoncepcional também. Como São assim? coisas... por exemplo, parar o anticoncepcional devagarinho? Por exemplo, utilizou o anticoncepcional durante muito tempo. Aí você interrompe o anticoncepcional e você, naquele mês que você interrompeu, você acha que gostaria de se tornar uma mulher grávida. Você não vai ficar grávida. A interrupção abrupta do anticoncepcional faz com que, muitas vezes, no mês subsequente, você não ovule. Entendeu? Então, muitas das vezes, são medicamentos que eles te trazem efeitos adversos que são perenes, eles vão ficar para sempre. A obesidade, uma estria. Eu vou parar o medicamento, a estria vai desaparecer do anticoncepcional. Não desaparece. A obesidade, vou parar com o anticoncepcional e vou ficar magrinha novamente. Isso não vai acontecer. Então, isso vale também para a reposição hormonal? A reposição hormonal, quando ela é bem feita, tá, ela não desenvolve efeitos colaterais, dependendo se essa reposição... Hoje em dia você tem 2 tipos de reposição, a reposição aloterápica, farmacológica e a fitoterápica. A fitoterápica, normalmente, mesmo interrompendo, você não teria efeitos adversos importantes, mas a aloterápica, sim.
Se você utiliza o hormônio para reposição hormonal, você também tem que fazer uma parada lenta e gradual. A aloterápica É a comprimido farmacologia e gel, comum. né? E não planta. E não planta. Não Exatamente. Também tem que tomar isoflavona, cuidado coisa com a assim. planta. É aquela ideia que o povo, principalmente o povo brasileiro, que é um povo muito místico, de que chá não tem efeito colateral. Por exemplo, chá verde. Eu vou tomar chá verde para emagrecer. A concentração de cafeína no chá verde é extremamente elevada. Aí usa o chá e diz, olha, eu tenho taquicardia, eu tenho arritmia, minha pressão aumentou, eu tenho tremedeira. Tá? Isso é a concentração elevada de cafeína. Então deve ter um monte de gente com tremedeira, porque todas as revistas populares, todas as revistas que antes só falavam de atores e Isso acontece de com o próprio coisas assim, café. celebridades, agora todas têm na capa uma dieta. Isso. A dieta do chá verde, do chá amarelo, do chá branco, do verdade. chá de hibisco, do chá não sei o quê. Né? Hoje eu vi que folha de oliveira, Monte das Oliveiras, é um espetáculo. Então essas coisas vão aparecendo e elas vão tomando um vulto. Não é? E caindo assim Algumas milagreiro numa boa, né? Exatamente. Aquelas famosas Não vai dar muito garrafadas certo. que se vendem em São Paulo, entendeu? No estado de Joia, aquelas famosas garrafadas que se vendem para disfunção eretiva, isso é uma coisa comum, entendeu? E que é sem nenhuma comprovação científica, entendeu? E algumas até existem. Hoje mesmo no nosso laboratório nós estamos pesquisando a famosa semente de melancia para disfunção erétil. Entendeu? Se você procurar hoje na internet, no ditado popular, o famoso chá de semente de melancia tem uma ação igual ao Viagra. Agora, isso é psicológico? Entendeu? É induzido ou é real? Tá, para isso você tem que ter uma pesquisa científica, alguma coisa que comprove que realmente na semente da melancia você tem substâncias, princípios ativos, um princípio ativo ali, tá, que realmente desenvolva uma ação semelhante ao sildenafil, que é o caso do Viagra. Outros... O FRJ está pesquisando? Nesse caso, quem pesquisa é o UERJ. A UERJ está fazendo essa pesquisa. Está fazendo esse tipo de pesquisa. Isso começou agora? Começou no ano passado. Começamos em agosto de 2010. Vamos concluir daqui a 2, 3 anos, assim? Ou não? Eu acho que antes disso. Já para o Congresso Mundial. Ia ser maravilhoso, né? Semente de melancia. Ou o preço da melancia vai ficar estratosférico. É verdade, você imagina. Essa coisa de mulher melancia, então. Faz sentido, não é isso? Faz sentido. Tem umas coisas que eu fico muito impressionada, assim, você vai comprar, você está com dor de ouvido, aí você fala com o teu médico pelo telefone. Aí ele fala, compra o remédio e tal, aí você vai na farmácia só com receita. Algumas coisas agora só com receita. Lida, veja só, quem nunca tomou um medicamento por indicação do vizinho, porque a vovó mandou? Todo mundo. Hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde demonstra que 50% das medicações que são dispensadas, você não deveria tomar porque não tem indicação nenhuma. É igual, por exemplo, uma gripe. A pessoa vai tomar um antibiótico para uma infecção viral. Não há razão, o antibiótico não vai eliminar o vírus. E tem muitos colegas médicos que falam, mas eu uso antibiótico porque a virose é uma porta aberta para uma infecção bacteriana. O que isso causou? A resistência. Hoje nós temos uma quantidade brutal de antibióticos em todo o mundo, que o nosso país tomou uma decisão correta de vender o antibiótico apenas com prescrição. Nos Estados Unidos, hoje, você tem medicamentos que são vendidos que até pouco tempo eles eram praticamente inócuos à população, porque a dose do medicamento, outra coisa importante, era diferente. Quem de vocês aqui lembra da famosa cafeaspirina? Aquela aspirina que tinha 320 miligramas. Hoje você tem comprimido de aspirina com 600 miligramas. Você tem o acetaminofén, que é o famoso Tilenol, que era o famoso elixir para as crianças, quando apareceu no mercado. Hoje é um medicamento extremamente restrito à venda. Você vai nos Estados Unidos, tem uma semana que eu voltei dos Estados Unidos, você compra só caixas com concentrações extremamente pequenas do acetaminofén. Por quê? Porque se você faz uso de 20 comprimidos desse medicamento, a dose é letal. Pois é isso aí. Não estou dando ideia para ninguém, não, pelo amor de Deus, mas é uma dose letal. 20 comprimidos, 20 comprimidos de uma vez só, a dose é letal. Você entra no estado de insuficiência hepática irreversível. Acima de 4 gramas por dia, um medicamento que nos parece inócuo, ele é extremamente prejudicial. Hoje o americano ele não vende mais dispensado, você vai numa rede grande de farmácia norte-americana, você não encontra mais isso na prateleira. Encontra sim, em doses pequenas,
Você encontra, assim, com uma quantidade reduzida de comprimidos na caixa, mas você não encontra mais aquelas caixas imensas. Eu vou comprar aspirina, e comprava 500 caixa com 500 comprimidos de aspirina. Lembra? Trazia para casa aquele montão de aspirina que acaba vencendo. E era medicamento para o Joey, depois explicar o descarte de analgésico, que é outro problema grave. Porque as farmácias também viraram meio boutique, né? As farmácias americanas. São lindos os vidros, os potes. Exatamente. Tem balde, né? Com umas coisas para fazer ginástica. Tem. Que não chega a ser anabolizante, mas só aminoácidos que ele vende. Os tais aminoácidos chegam a ser uns baldes. São hipercalóricos. Esses baldes são os hipercalóricos que você usa para ganhar peso. Tá? Aquele indivíduo que é muito magrinho, que usa hipercalórico para ganhar massa. Ali seria para ganhar peso. Nem sempre hipercalórico você vai ganhar massa muscular. Os nutricionistas falam em massa muscular. Eu fiz um programa essa semana sobre magros, irritantes, só com magros. Isso foi muito falado, essa coisa dos aminoácidos, dos suplementos. É um problema grave para o rim, né? Porque você satura a eliminação renal e o aminoácido pode trazer problema importante para o rim dessas pessoas. Um agravamento, uma nefropatia grave, se você utilizar uma quantidade muito grande de aminoácido. É uma coisa complicada, né? Porque hoje a garotada tem utilizado em academia, eu sempre falo isso para meus alunos, sempre falo isso até em casa, tá? Para o meu filho mesmo. Entendeu? Você vê aquelas pessoas que chegam na academia, às vezes magrinha, então em 6 meses estão com o corpo de Arnold Schwarzenegger. Isso foi muita gemada que a minha mãe me deu, ou muita batida, pelo amor de Deus. Essa ninguém acredita. Então a quantidade de venda indiscriminada, irracional, tá? De uso de anabolizantes. Vende em academia. Os maus profissionais que vendem. É verdade. Recentemente na Barra da Tijuca houve um problema desse, 2 ou 3 academias, entendeu? Foram pegas vendendo dentro da academia, não tinha a ver diretamente com a academia, mas alunos que vendiam dentro da academia medicamento. Se deixar, vira uma esculhambação. Já é uma esculhambação, tem que fazer alguma coisa. E essa coisa de tomar remédio, porque às vezes as pessoas falam, não pode tomar antibiótico de estômago vazio, anti-inflamatório, mas isso é verdade. Gastrite e tal. Então aí a pessoa toma com leitinho, com chazinho. Isso é verdade. Existe uma interação medicamentosa, medicamento é medicamento, e existem interações de medicamentos e alimento. Por exemplo, tetraciclina. Uma pessoa que usa tetraciclina, tá? Que eu falava, tetraciclina dá azia, então eu vou optar para tomar com leite. Você acabou. Tá? Você destruiu completamente a tetraciclina. O leite, ele quela a tetraciclina e forma um composto de quelação inabsorvível. Ela não vai ser mais absorvida. Alguns medicamentos, pelo contrário, até com alimentação, tá, ele tem a sua absorção favorecida pelo alimento. Entendeu? Agora, um exemplo, por exemplo, é o uso de beta-bloqueadores com suco de fruta. Quem usa propranolol, medicamentos para o coração, você absorve. A gliseofulvina, um antibiótico utilizado não só pela medicina, como muito veterinário usa, quando o cachorro ou o gato começa a perder pelo, tá? A alimentação gordurosa favorece a absorção, tá, desse medicamento. Então você tem uma série, tem livro hoje só sobre interação medicamento, interação medicamento-alimento. Mas o medicamento a pessoa ainda pode evitar. Medicamento-alimento, a gente não tem noção. Pois é. Tem umas coisas assim, mas isso muitas das vezes rápidas, que fazem mal. Você não deve tomar remédio com chá, por exemplo, para evitar assunto, toma logo com água. Quer dizer, uma coisa rápida, como você me perguntou, é o seguinte, você nunca deve fazer uso de medicamento com substâncias que não sejam inertes. O que é uma substância inerte? Água é inerte. Tá, suco de laranja, lima é inerte. Entendeu? Laranja lima, por isso que o hospital sempre usa laranja lima. Não porque a laranja ela é inerte. Entendeu? Não laranja seleta, laranja lima. Depende do pH, da acidez. A acidez da laranja, por exemplo, ela pode tornar substâncias que são básicas ionizadas, e essa ionização da substância interfere na absorção. Entendeu? Mas a água mineral também, não? Ou qualquer... a água mineral sem gás. A água com gás, ela tem um pH ácido, por causa exatamente da gasificação, do processo de gasificação da água. Então você deve evitar isso. Tá? Tem gente que fala, eu vou tomar com leite. O leite não é uma substância inerte. O leite é uma substância que tem uma série de produtos ali dentro que inibem um montão de medicamentos que a gente faz uso e acha que vou tomar com leite, porque o leite é inerte. O leite é extremamente colagorgo, ou seja, ele aumenta a produção de secreções, aumenta a trânsito intestinal, aumenta a produção de suco pancreático, biliar, e dessa maneira você interfere na metabolização do medicamento que você tomou. Então o leite nunca deve ser utilizado. Muita gente fala, toma com leite, que faz bem. Eu dei o exemplo da tetraciclina, agora, muito utilizado no tratamento do acne.
tá? As meninas, às vezes, fazem, que ele está com uma espinhazinha, mandou tomar um medicamento à base de antibiótico, tá? Então, utilizou esse medicamento à base de antibiótico, vou tomar com leite para que não tenha azia. Acabou com o medicamento. Volta um mês depois com a mesma espinha que tinha, a mesma acne que tinha há 30 dias atrás, porque o medicamento não fez efeito nenhum. Se correr, o bicho pega. É verdade. O ideal é não precisar nem do medicamento, nem do médico. Como isso é Era o inevitável, ideal. o ideal é procurar seguir sempre a Não, o instruções ideal, do porque médico, imagina né? quantos anos o Miguel Lemos está estudando para saber tudo isso. Tem Quantos 30 anos. congressos, não é? Quantas coisas. Para a São gente, 30 assim, anos. não é? 30 anos de formado. Então, a gente é naifezinho nisso aí. A gente vai tomar um remédio, não É, tome mas com água, mostra a pronto. importância de não fazer automedicação, né? Não fazer mesmo. Mas também é meio cruel isso, porque assim, não fazer. É claro que todo mundo vai dizer, não faça automedicação, e o correto é que não se faça mesmo. Mas se você olhar as condições do país também, né, é complicado. Às vezes é porque inevitável. Aí a consulta de quanto custa um médico, aí quanto custa de tempo e de tempo no sentido do agora e no sentido daqui a um mês você vai conseguir uma consulta no SUS. Tudo isso é complicado para... Tem a vocação da crença também, né? As histórias orais que vêm da família, né? Dos medicamentos que o avô tomava, que o tio tomava. Essas coisas são fortes em termos de cultura, né? Não tem, quem tem medo de comer manga com leite? É um exemplo. Já falei em outros programas sobre isso, a Uma famosa pessoa- manga com leite. Se fosse assim, o sorvete de manga seria uma substância letal, porque sorvete de manga tem leite. Então, manga com leite faz mal. Aquela Tomaria famosa ideia, não sorvete, fazer a morreria. barba, não fazer a barba depois de jantar. Entendeu? Poxa, vou fazer a barba, vou sair, vou fazer um acidente vascular, vou ficar com a cara torta se eu fizer. Então, esses ditos populares, como comentou, eles são muito importantes no nosso país. Eles É um são país fortes, místico, entendeu? O país místico, ele vive muito desse o mito popular, é uma coisa Mas ao mesmo importante. tempo tem umas coisas que funcionam, né? Se você não está legal, tá meio esquisito tomar um chá de boldo, a chance de melhorar é enorme. Pois é. Tem coisa que também teve a ver, né? Quer dizer, que foi a cultura oral, que vem do, sei lá de quem, mas... mas que funciona, né? Para uns funciona, né? Para alguns. Para alguns. Para funciona. uns. Você não acha o chá de boldo razoável, também não tem comprovação. Eu normalmente, quando você tem uma substância que não tem uma comprovação científica, fica muito difícil hoje você acreditar que essa substância tenha, junto à medicina, uma característica fidedigna que possa vir a fazê-la ser utilizada sem que, quer dizer, com prescrição, sem um dado que comprove a eficácia dessa substância. É muito difícil. Mas na boa, se vão estudar o caroço de melancia, Se tiver um princípio ativo, para é ver se tem o fantástico. princípio ativo, não custava nada estudar o boldo, né? Alguém estudar isso, porque todo mundo no país inteiro fala isso, desde sempre. Nós Chá temos, de agora, boldo, você falou, você deu um exemplo, o açaí. Nós temos agora, nós temos 4 trabalhos científicos sobre o açaí, Congresso Mundial, entendeu? No Canadá, e nós temos já hoje 4 patentes só do açaí. O açaí tem uma substância analgésica que parece ser 20 vezes mais potente do que a morfina. Nossa. Entendeu? Tem uma substância protetora de radical livre que muita gente pensa até utilizar em cigarro, inclusive nesse último congresso, eu e o professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que hoje é reitor da UESO, o nosso trabalho foi um dos mais cogitados junto ao Congresso Mundial. Tive fila para conseguir olhar o trabalho devido ao qual é o emprego desse trabalho? medicamento. Seria uma substância retirada do açaí, que é colocada no cigarro e que protege, de uma maneira cientificamente comprovada, as ações deletérias do cigarro. Você imagina se a gente conseguir fazer com que isso seja realmente colocado no mercado. Será uma bofetada nos politicamente corretos. Exatamente, nos politicamente corretos. Tá Eu não na sei como é moda que é no hoje. resto do Brasil, mas em Ipanema, onde eu moro, todo mundo come açaí. Pois São é. todos gringos, os musculosos e tal. As se pessoas alimentam de bonitas noite de comem açaí. açaí. Mas cada esquina É de Ipanema impressionante. tem uma loja Mas de não é fruta, só né? Ipanema, não. E as pessoas bonitas todas comem açaí. É assim, é? Deve ter alguma coisa no açaí. Tem muita coisa ali dentro, muita E coisa. será que o fumante, usando o açaí como fruta, como suco, como... Eu entendo. Muitas vezes, para você conseguir um Não. efeito benéfico dessa substância, você precisaria se isolar. alimentar de uma quantidade
3, 4 quilos de açaí. Entendeu? Então, o isolamento desse medicamento é importante para que você coloque dentro de um comprimido e aquele comprimidinho teria o princípio ativo que corresponderia a 3, 4 quilos de açaí. Então não adianta fumar antes de começar a comer açaí Não hoje. adianta. Né? Ou comer uma melancia inteira com toda a quantidade de semente que tem ali dentro. Que não Açaí é forte a beça, né? engorda também. Engorda, Calórico, calórico. engorda, hipercalórico, tem que tomar cuidado com isso. Mas também ele fica mais calórico porque no Pará, por exemplo, ele é utilizado só o açaí. Mas aqui no Rio, em geral, leva xarope. Guaraná, Xarope, banana. Exatamente. O xarope é que é... No Pará eles comem açaí com farinha. Eu já vi, é impressionante. Mas é um país inteiro. Os americanos já Mingauzinho que eles levaram fazem. agora para Califórnia, uns garotões que vieram aqui, descobriram açaí, estão fazendo um sucesso extraordinário. Em Los Angeles, em São Francisco. O açaí brasileiro. Já que você falou em garotão, é importante salientar que o sexo feminino é responsável por 62% da automedicação. As mulheres se autoindicam muito mais do que os homens, pelo menos 10% a mais do que os homens. Claro, os homens perguntam para ela. E a Ó, todo mundo que tem filho, marido, pai, irmão, sabe disso. pergunta, é verdade. Não é? E a idade também é importante, porque a idade, abaixo dos 20 anos de idade, é exatamente a idade da automedicação. As pessoas acima de 60 anos, normalmente, elas, quando se automedicam, elas procuram informações técnicas sobre o medicamento. Ou lê uma bula, ou vai na internet. 3% hoje vai à internet. Chega na internet... Já pagaram o preço. Já pagaram o preço da Com automedicação. 20 anos, você acha que sabe tudo. Depois de 60, você sabe que não é mais eterno. Claro. Você sabe que não sabe tudo. Você sabe que já tem uma dor melhor aqui, ler a uma bula dor e ali, um perguntar. creque ali, um creque aqui. Né? Vai ser interessante salientar para a juventude que está assistindo o teu programa agora, né? Porque hoje 28% das intoxicações que o Sistema Nacional de Informação Toxicológica e Farmacológica, eles mostram que 28% das intoxicações são decorrentes de automedicação. Agora, a automedicação tem a ver com a internet também, né? Muito. Porque hoje você entra no Google verdade. e está lá explicado o sentido e o valor de cada remédio. Então, você não pergunta mais ao vizinho. É verdade. No Google, nem vai ao médico, não é isso? Tem médicos, amigos meus, que dizem que as pessoas já chegam dizendo, doutor, eu tenho isso, eu acho que esse remédio é o melhor. É verdade. Ele pergunta, mas vem aqui por quê mesmo? Né? Porque a pessoa já sabe tudo. Volta aí daqui a pouquinho. Como é que é, Joe, descartar remédio? Então não é jogando no lixo, é jogando onde? Pois é, isso é uma pergunta que ficou muitos anos com os canais competentes da Anvisa, né? E o pessoal estuda daqui, estuda dali, o que a gente vai fazer. E até hoje não existe uma legislação federal que mostre o que fazer. Então, um dia eu estava lá, eram quase 2 horas da manhã, pensando com os meus botões, veio uma pessoa que hoje é sócio na empresa. Joe, esses medicamentos que o pessoal joga fora, isso vai para algum lugar? A gente começou a conversar, a gente concluiu qual era o circuito que esses medicamentos iam fazer e, inevitavelmente, de alguma forma, eles chegavam num aquífero. Fosse o lençol freático, fosse pela chuva, de qualquer forma, ele chegava numa fonte de água para a sociedade. E ele foi para um lado, eu fui para o outro, ele foi para a Europa, eu fui para os Estados Unidos, a gente viajou, pesquisou. E a gente buscou, inclusive, alternativas em outros países, como é que eles faziam para descartar esses medicamentos. E, pasme, por exemplo, na Alemanha, você pode ter uma caixa com seu nome, tudo escrito direitinho, você pega o seu resíduo de medicamento, coloca tudo ali dentro, lacra, deixa na frente da sua casa, na calçada, um caminhão específico para aquele tipo de coleta passa, recolhe aquela caixa e leva para incineração. Eu não vou nem entrar no mérito de que impacto isso teria aqui no Brasil, não é? Então, obviamente, essa não era uma forma, mas a gente foi aprendendo. E depois que a gente percebeu alguns exemplos bem assim curiosos e até perigosos, a gente resolveu fazer uma pesquisa com o povo. Como é que o povo gostaria de descartar? Quanto tempo alguém estava disposto a ficar ali jogando aquilo fora adequadamente? E nós chegamos no formato de uma estação que parece um banco 24 horas. Então,
A pessoa vai lá, escaneia a caixinha do medicamento, aparece na tela a instrução para ela rasgar bula, rasgar a caixa, ela joga fora a bula e a caixa, e o medicamento, se ele for comprimido ou for pomada, ele vai para uma determinada urna que tem boca de lobo. Se for spray ou então o medicamento líquido, ele vai para uma outra urna separada. Isso porque os processos de separação para incineração são diferentes. Então, foi uma coisa interessante porque a gente conseguiu envolver a população no sentido de, quando tem, por exemplo, algum infortúnio que faça com que a gente se una para mandar não perecíveis para uma determinada cidade que sofreu algum problema da natureza, a gente sempre fica se perguntando, poxa, quem me garante que o que eu estou mandando para lá vai chegar lá de fato e eu vou estar ajudando? Então, o nosso programa faz com que a pessoa, em descartando ali, vendo que o medicamento dela está sendo rasgado, ela se sente participante de verdade. E no nosso site, que é o descarteconsciente.com.br, ela pode acompanhar quanto já foi descartado de medicamento desde novembro do ano passado que a gente colocou o programa, implementou o programa, a gente já coletou mais de 1.300 quilos de medicamento. E isso é interessante porque cada quilo que a gente deixa de jogar, a gente está poupando, está deixando de contaminar 400... Onde estão essas urnas? Olha, hoje aqui no Rio de Janeiro, você vai encontrar essas urnas nas Droga Raia. Entra no site descartesconsciente.com.br, lá tem todos os endereços, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, no Paraná. E é muito importante... Então, o objetivo é que as próprias farmácias sejam parceiras. O objetivo da Anvisa... Você tem que amplificar isso para o Brasil. O objetivo da Anvisa é... Porque todo mundo guarda o remédio até a validade, né? Que depois pode usar, porque a vizinha pode dizer que é bom. Isso é o que acontece, é o real. Não estou dizendo que deve ser, claro que não deve ser, mas é o que é. Uhum. Aí guardou. Porque também não vendem, não colou a lei de vender 4, 5, 6, meia caixa, né? Não, já rolou, Os médicos já rolou. insistem... Não, a lei não pegou. Para a farmácia pública, Sim, mas... o fracionamento acontece. Então tá. E alguns Mas na vida real não pegou, alguns não. laboratórios, o Miguel provavelmente sabe até exemplos, mas alguns laboratórios já têm determinados medicamentos que não vendem mais naquela quantidade tão grande quanto antes. Só que uma curiosidade, tem gente que chega lá, vê que pode comprar um envelopezinho com 2, chega, me dá 2... Não me dá 5, e acaba levando também. Então, na verdade, a compra em si, ela não é a razão da nossa preocupação primária. O que é realmente preocupante é que existe uma necessidade represada ainda nos lares de quase todos os brasileiros, e esse medicamento a gente não quer que ele vá para o lixo comum. Esse, para nós, a campanha do descarte consciente, ela é importante no sentido de... John, mas as secretarias municipais, estaduais de saúde, elas foram convocadas? Tem algum papel nisso? Elas têm um papel, mas nós tivemos no painel da Anvisa em Brasília no dia 15 de abril deste ano. A Anvisa promoveu um encontro super democrático, foram instituições privadas, instituições de ensino públicas e privadas. E discute-se muito, mas a verdade é que talvez não haja ainda uma compilação de dados suficientemente... Não participam da... Participar hoje é uma coisa que varia de município para município. Você tem em São Paulo, na cidade de São Paulo, o município tem uma determinada diretriz. Aqui, hoje, eu tenho uma reunião com o Carlos Mink, o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, junto com a presidente do Secretário Instituto. de Meio Ambiente, não? Exato, do meio ambiente. Você falou de saúde. Perdão. E a presidente Marilene Ramos, que é presidente do INEA, que é o Instituto Nacional Estadual de Ambiente. A gente vai conversar, vai ver o que pode ser feito, mas a verdade é que... É um começo. Tem que começar. Tem que começar. Ele que é escritor, não era o Carlos... Com os condomínios, por exemplo, porque eu moro num prédio de 15 andares. Fico imaginando os condomínios, todos eles tivessem um programa
Né? Eu Nesse vou sentido, até assim como aproveitar se esse, separa o lixo, metal, vidro, etc., é uma campanha vou educativa aproveitar nesse esse sentido, gancho né? para dizer uma coisa. Esse programa ele é individual, porque ninguém estudou medicina pelo Miguel, nem o Miguel estudou pelos outros. O Miguel não joga o resíduo doméstico fora dos vizinhos. Cada um tem que ter a sua participação. E o que a Anvisa prega é exatamente a responsabilidade compartilhada. A indústria O que a Anvisa tem que fazer é viabilizar isso. A viabilização disso, ela A primeiro tem que ser responsabilidade entendida, né? compartilhada. Ela tem que Olha, viabilizar isso. em nenhum Por país exemplo, é aquelas feito. caixinhas verdes que tem para pilha, ficam lá nos condomínios. Ninguém sabe quem recolhe, se mistura no lixo. Eu descarto lixo, tem um maior trabalho, entendeu? Separo o papel, Resíduo, tapete, não sei o que lá, o resíduo. Quem me garante que o caminhão vai recolher certo depois? Ninguém garante, esse é o problema, entendeu? Toma-se uma resolução, faça uma lei aqui, e ela lá na ponta, ela não... Leda, Entendeu? quantas Ela vezes a não- gente já não viu? Tem aqueles containers de diferentes tipos de resíduo. Lá no Tá lá, condomínio e tá todo mundo faz escrito, né? direitinho. Papel, Aí quando vidro. vem a Pois coleta, é, pega junta tudo e joga tudo, no claro. mesmo lugar. Vão juntar os remédios com as pilhas, né? Não, Então precisa tomar uma atitude Não, mesmo. isso eu já garanto que não acontece. O nosso programa, ele é realmente Mas bastante... é governamental? esse Não, é descarte? uma iniciativa da nossa empresa, da BHS, é um programa que nós apresentamos e pela rastreabilidade, pela segurança que ele demonstrou, que foi comprovada do programa, é que nós conseguimos implementar ele já em 4 estados e já estamos indo para outros 2 estados. Mas, Então agora é Minas, São Paulo, Rio. Rio, Paraná e vamos para Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. Tá certo. Volta aí daqui a pouquinho. Tá? Ok. Intervalo, voltamos já já. Não se preocupe, nada vai dar certo. Sem censura no programa da TV Brasil. Não se preocupe, nada vai dar certo. Gente, eu acho que há muito tempo eu não gosto tanto de uma coisa, como eu adorei esse título. Mas eu amei isso. O filme deu certo, né? Que já é um sucesso, um espetáculo. Né? Está estreando hoje, né, Leda? É um sucesso. Tenho certeza, não se fala noutra coisa. Deus te ouça. Ele vai ouvir. O filme teve uma boa promoção, né? Está estreando hoje no Brasil inteiro, 120 cinemas. É uma vitória. E é mais uma em brincadeira termos do de Brasil, Carvana, né? Mais Diante- uma sacanagem do Carvana, né? Mais uma diversão carvaniana, né? Que bom, né? Não se preocupe, nada vai dar certo. Não se preocupe, nada vai dar certo, era uma frase. Eu tinha um amigo e mestre, Armando Costa, Grande Ah, o Armando. Armando Costa. grande escritor, né? Grande CPC, dramaturgo, UNE. né? Do UNE, fundador do Teatro Opinião, escreveu Liberdade, Opinião. Criou a grande família. esse Criou sucesso, grande, eu ia falar isso, eu fiquei até com vergonha diante de tanta coisa boa. Não, teatro opinião também. É verdade, para o criador da grande família, Armando Costa e Oswaldo Viana Filho. Oswaldo Viana Filho, Vianney. E foi com o Armando que eu aprendi a escrever roteiro, porque eu escrevi com ele o primeiro filme que eu dirigi, chamado Vai Trabalhar Vagabundo. E com ele escrevi mais 2 filmes. E o Armando Costa ele era um bêbado quanto mais. Bebia, que era uma loucura. E ele tinha uma enxaqueca crônica e ele sempre tentava curar a enxaqueca com um copo de gelo, de uísque com gelo, encostado na testa. Então o copo ia da boca até a testa. Era o percurso que fazia o copo. E eu tinha dificuldade, ele não conseguia honrar compromisso, tipo, entregar um trabalho no dia marcado. Sempre levava 4, 5 dias, uma semana atrasado, porque quando ele bebia demais, ele literalmente ficava trancado em casa, a ressaca dele levava uma semana. E eu reclamava com ele, Armando, pelo amor de Deus, termina isso. E ele sempre dizia, Carvana, não se preocupe, nada vai dar certo. Que era uma forma de dizer para mim, não se apurrinha, não esquenta, porque não vai dar certo mesmo. E ele tinha um humor amargo,
Ele era Quase um ácido. pessimista engraçado. E ele gostava de dizer que não vai dar certo. Não vai dar certo, cara. Se der, é lucro, Carmen. É um ótimo negócio para você, imagina. Isso ficou na minha cabeça. Essa frase estranha ficou na minha cabeça esses anos todos. E agora, ao pensar no meu filme, no meu próximo filme, depois que eu lancei o velho Casa da Mãe Joana, eu decidi construir uma história em torno dessa frase. Que história é essa? É a história de dois atores, pai e filho, que são mambembeiros. São dois atores meio outsider, fora do esquema de celebridade, de sucesso, de capa de revista. Essa história não me interessa muito. Eu gosto desses atores que ninguém sabe quem são, mas que são fantásticos. E aí resolvi escrever a história de dois atores, pai e filho, porque eu achava que pai e filho é sempre um conflito simpático, né? Tem os conflitos Ou dramáticos. familiar, né? Tem os conflitos dramáticos, né? Mas eu não estou interessado no drama. Eu gosto da comédia. Então, desenvolvi com o meu companheiro Paulo Raume a história desses dois atores, pai e filho, que andam viajando pelo Brasil com uma velha Kombi e dão espetáculos em qualquer lugar, adro de igreja, pátio de prefeitura, praça pública, cabarés. E, como sempre, o pai precisando da juventude do filho e o filho desesperadamente querendo se libertar da experiência do pai. Aquele velho conflito, né? O sonho do pai é voltar a atuar, porque o pai hoje é empresário do filho. Mas o sonho dele é voltar a atuar com o filho, voltar para o palco com o filho. E o filho, ao contrário, quer se libertar, quer se livrar do pai, quer ser sozinho. O filme gira em torno desse conflito. Só que, de repente, a um determinado momento do filme, o filho é convidado por uma jornalista a representar um personagem na vida real. E ele se assusta inicialmente, mas o cachê que é oferecido a ele é um cachê irresistível. E ele topa representar um personagem na vida real, ser um personagem. Como ele é um ator desconhecido, ninguém desconfiaria. E esse personagem que ele vai representar é um guru indiano que prega a felicidade, como ganhar dinheiro sem sentimento de culpa, através de workshops. Só que ele não sabe que ele acaba de se envolver numa trama de assassinato e de corrupção política. E, inadvertidamente, ele representa esse papel sem saber que estava sendo usado para uma jogada de corrupção política, financeira, claro, e assassinato. Num determinado momento, ele é acusado de ser o assassino. Vai para a cadeia e tenta dizer, e diz que não é confessa que ele estava mentindo, estava representando, mas quem o podia salvar, que era jornalista, diz, não, eu nunca vi esse cara na minha vida. Quem vai salvá-lo? O pai. Como ator representando um advogado. Se apresenta na delegacia, eu sou o doutor fulano de tal, advogado, vim ver meu cliente. E o pai, como advogado, representando o advogado, descobre toda a trama e salva o filho da cadeia. Você contou tudo ou não? Contei. Eu tinha que deixar um suspense aí pro... Não, mas a gente vai lá conferir essa história. Não, mas eu acho E por que é que, ótimo. que não se preocupe, nada vai dar certo? Porque nada dá certo na vida dele? Porque o filho, ele fala sempre para o filho sempre preocupado com o pai, que o pai nunca arranje confusão, pare de arranjar confusão, não se meta em complicação. E o pai sempre diz, não se preocupa, nada vai dar certo. Repete a frase do querido Armando que eu usei no filme
porque a frase é isso. A frase significa isso, não se grila, não esquenta a cabeça. Mesmo que não der certo, não faz mal. Um dia vai dar. Agora, Não esquenta. você não acha que essa frase é muito Ipanema do seu tempo, não? Tem toda uma geração de Ipanema dos anos 50, 60, 70 que tinha essa alegria irresponsável, né, que acabava fazendo as coisas, exatamente porque... Eu me nomeei embaixador dessa época. Isso, plenipotenciário. Que bom, né? Não é? Os seus filmes anteriores são isso, né? Como diz Paulinho da Viola, eu não vivo no passado, o passado vive em mim. Aham. Eu adoro aquela época. Foi uma época fantástica da nossa Foi vida. ótimo mesmo. Meu Deus do céu, como era bom. E sempre que eu puder recriar aquilo, eu vou recriar. Sempre que eu estiver pensando numa história, se eu puder, eu fiz o Bar Esperança, um filme que eu não sei se vocês viram. O último que fecha. Que eu tentava recriar isso e sempre que eu puder lembrar para essa gente que não conhece. Como foi bom. Como era bom, Nossa Senhora. Então, mesmo esse filme é isso, você acertou. Eu estou tentando recriar uma alegria, uma solidariedade. E segundo, eu não sou politicamente correto. Eu, enquanto artista, eu não me sinto na obrigação de mudar o mundo. Eu não tenho interesse nenhum em contribuir para o bem da humanidade. Eu confesso isso sem nenhum pudor. Eu não sou um ator oficial. Não sou um artista oficial e não quero ser. Eu quero ter a liberdade de brincar com a história e brincar com a vida. E se eu tiver... Ao escrever personagens, eu só me interesso por personagens loucos, neuróticos, irresponsáveis. Eu não gosto da linha reta, eu gosto do torto. Eu gosto da anarquia. Então, todos os meus filmes vão girar em torno de loucos. Eu estou agora pensando num personagem para o meu próximo filme. Para o próximo do próximo, eu tenho sempre uma história guardada. Outro dia eu estava pensando no velho batedor de carteira. É uma Né? habilidade que já... E que a Não calça existe jeans mais, né? acabou com a profissão. Calça jeans Não acabou é? com a profissão. Né? Claro, a Bom. calça jeans levou ao batedor de carteira à aposentadoria, coitado. Aí eu comecei outro dia pensando que eu vou botar no filme um personagem velho, desesperado, que não pode mais bater carteira. Porque antes não havia sangue, não havia violência, né? O batedor de carteira trabalhava com 2 dedos. Tirava lentamente uma carteira, né? Não Artista, magoava né? a pessoa, né? Em suma, é isso. Contei o filme. Ele trabalhava no crime, né? Eu já estou viajando, contou um filme, mas eu adorei essa história do batedor de carteira. Porque eu adoro as coisas do Carlone. Por isso mesmo. Né? Porque é uma coisa que está na moda falar, que tem um outro olhar. Mas eu acho que é muito interessante. É verdade, os crimes ficaram violentos. Né? Qualquer um pega um fuzil, uma arma, bate carteira com uma arma, com um fuzil, com uma AK, não sei o quê, entendeu? Não, Que sangue, isso? violência. Sangue, sempre violência, coronhadas. Era só bater uma... Era só um furto. É. Mesmo no campo da corrupção, as coisas ficaram muito mais violentas, né? Muito mais grandiosas, né? Antes era mais pianinho. Mas é isso, Afonso. Outro dia Eu adoro vi um aquela artigo época. É do uma Edgar. geração. Meu Deus, não posso cometer essa delicadeza. Do Edgar, professor, do Andrews, Aham, eu sei. lembrando do Ademar, rouba mas faz. Ontem no Facebook eu vi, tem um clima nisso, sabe? Não é isso, mas tem um clima. Eu vi a Graça Mota, irmã do Nelson Mota, no Facebook, falar, ai, que saudade do Hélio Pellegrino, do Paulo Mendes Campos. Eu falei, é mesmo, eu também tô. Claro. Com saudade disso, de saber o que eles diriam hoje em dia, né? Século Saudade XVI, XVII era ótimo, né? Que século XVI? 1960, 1970. Aqueles séculos eram ótimos. Não é? Mas não faz falta claro. isso? Eu queria saber o que o Hélio diria. Não, e a Que gente o ia Paulo pro Mendes bar, Campos. a O gente Rubem Braga com aquele mau humor, com aquele talento todo, né? todos os dias a gente ia pro bar mudar o Brasil, mudar o mundo, né? A gente ia amar e ia desamar, o que a gente chorava nos bares, né? E o que a gente ria nos bares. E a história do rato do Paulo Mendes Campos, que viu um ratinho, e todos os bêbados viram um ratinho, e ninguém teve coragem de dizer
que estava vendo o Ratinho, que todo mundo tinha medo que era um delírio tremens. Até que alguém, em determinado momento, foi o Paulo Mendes Campos, falou, pelo amor de Deus, vocês estão vendo um rato ali. Aí todo mundo, eu vi, e deram, se abraçaram de alegria, porque não era um delírio tremens, era um rato de verdade, que andava pelos cantos do Zeppelin. Essas coisas não existem mais. A lenda urbana era outra, né? Hoje você vai ao bar, tem televisão, que loucura. Você vai ao bar, hoje tem novela. Tem. E a televisão é enorme. Afasta a família, né? Atrapalha uma boa E os velhos refeição. crooners de boate, aqueles velhos cantores de boate, que só eram conhecidos pelo frequentador da boate. Mas eram conhecidíssimos pelo frequentador da Só. boate. E que iam lá só para ouvi-lo. É. Eu conheci vários. Eu fiz um filme homenageando eles. Chamava Apolônio Brasil. O Nanini fazia um cantor de boate. Polônia no Brasil, vários experiências. A gente vai trabalhar vagabundo pro Nada Vai Dar Certo, não se preocupe, Nada Vai Dar Certo, são quantos? 8. Como diretor, né? Como ator eu já fiz 92 filmes, Leda. 92, caramba, que barato, hein? 92. São 55 anos de cinema. Que delícia. Não consigo parar. E não consegue parar, você já falou no próximo e do próximo do próximo. Meu próximo filme é O Caso da Mãe Joana 2. Ah, é? Eu vou fazer uma incursão pelo espiritismo. Está na moda, cinematograficamente falando, né? Eu vou fazer como sempre, uma comédia e vou penetrar nesse universo aí do espiritismo. Mas aí eu comecei outro dia. Eu, na verdade, as histórias. Eu não faço filme. O filme me faz. Ele vem entrando na minha cabeça, uma ideia vai entrando na minha cabeça e eu gosto de ficar acalentando essa ideia. Eu não tenho pressa em resolver a ideia que eu não quero escrever logo. Nada como uma velha cadeira para me sentar numa varanda e deixar o pensamento viajar. Mas eu acho que você podia ser chamado de um cronista cinematográfico, né? Você está fazendo a crônica do seu tempo. O Antônio Maria fez a crônica do tempo dele, o Rubem Braga, o Paulo Mendes Campos, etc. Você está fazendo essa crônica, criando tipos, Com imagem, narrando, movimento. e com a Ele mesmo tá fazendo espírito de com imagem, comédia, né? movimento. não deixa. Se alguém não. pegar esses filmes daqui um tempo, vai entender que tipo de espírito as pessoas tinham em relação à política, em relação à boemia, em relação ao amor. É uma época. Você é o João do Rio do cinema. Grande Afonso, muito obrigado. Adorei isso. Pô. Até eu adorei, falei sem querer, de repente, é verdade. É verdade. Então ela vem, a ideia vem e eu vou acalentando ela e quando eu tenho um material substancial na cabeça, eu boto no papel, chamo o meu parceiro, que é o PP, entrego o material para ele lê, aí ele começa a fazer puxa daqui para cá, bota daqui e ali e tal. E me dá uma traz. editada, então. Dá uma editadazinha, me traz, a gente vai discutindo e aí nasce o roteiro. E você faz um primeiro texto ou você depois vai reescrevendo isso? Não, faço o primeiro tratamento. Aí o próximo trabalho é todo dia ler com a caneta, cortar isso aqui, melhorar um personagem. Mais cortar que acrescentar. Às vezes acrescento, né? Meus filmes têm muito personagem sempre, eu não consigo evitar o ator, né? Então, cada filme meu tem 30 atores, 25 atores. Esse tem 35, 36. E você consegue viabilizar o dinheiro para fazer isso? Porque cinema é caro. Né? Uma loucura. Não me fale, é uma loucura. A burocracia, a dificuldade. Eu estou com curiosidade aqui. Vou aproveitar e te perguntar, porque eu vi a Martinha com você, né? Eu trabalhei com a Martinha JB em 60 e tantos. Século XVI, né? Século XVI. E eu me lembro da UNE, do CPC, você falou do Armando Costa. Você esteve
envolvido com CPC? Eu? Não é? Eu vi nascer o embrião do CPC. Você está metido naquilo, não é? Um pouquinho, no começo. CPC, Centro Popular de Centro Cultura. Popular de Cultura, No que a come- UNE produzia no Brasil inteiro para produzir revolução e arte ao mesmo tempo. É, Né? no começo, sim, porque Pianinha, né? o CPC Pianinha foi um dos nasceu. criadores. O CPC nasceu de um grupo que criou o Teatro de Arena de São Paulo, Isso. que é onde começou uma dramaturgia brasileira. Eu trabalhava lá. Eles brigaram entre si. Um grupo ficou. Era o Guarnieri. Né? O Guarnieri Vianinha. voltou para São Paulo. É. Viana, Armando, Paulo Pontes, tal, se separaram do Zé Renato e foram fundar o núcleo do CPC na UNE. E eu fui com o Zé Renato, porque o Zé Renato foi convidado pelo ministro da Cultura de então, do Juscelino, a criar o Teatro Nacional de Comédia. Era o Cláudio Salgado. É. E aí o Zé Renato me chamou para ir com ele para o Teatro Nacional de Comédia. Eu deixei o CPC e fui para o Teatro Nacional de Comédia. E aí de lá, bom, mas nessa época havia um grupo de jovens cineastas brasileiros do Rio de Janeiro que ao descobrir o Teatro de São Paulo, descobriram a linguagem que eles queriam no cinema. Eles descobriram que o que eles faziam no teatro, esses jovens cineastas, Cacá, Chabot, Joaquim Pedro, Joaquim, Chabot, esse. Leon Eastman, queriam fazer no cinema. E ao realizarem seus primeiros filmes, chamaram aqueles atores que representavam o tipo de interpretação nova que eles queriam para os seus filmes. Por isso, 5 vezes favela. começou aí vem embora. Estou no Cinema Novo, onde eu fiz 40 filmes ou mais. Eu era criança nessa época. Morava em Minas e ajudei a fundar o CPC. Mas era menino, mas eu acompanhava o cara velho. Cara de pau. Qual século era? 17? Esse era o século XVI. No século XVII, quando eu cheguei ao Rio, a primeira pessoa que eu conheci no Rio, a primeira jornalista, Não é? foi Martinha. Pronto. Minha queridíssima Marta Alencar. E aí continuei, aí acabou o Cinema Novo, veio o outro cinema, a censura, né, a ditadura, acabou com o Cinema Novo. Veio outro tipo de cinema mais industrializado, né, que era Chica da Silva, Dona Flor, aquelas coisas. E aí eu continuei fazendo meus filmes, virei diretor, virei produtor, virei tudo. Pronto. Falei. Falou. Vamos ver um trechinho do Claro. Nada Vai Dar Certo? Será o grande campeão da noite? Será Ahmadinejad, o galo doidão, ou será Obama Fried Chicken? Mãos pra cima! Tá todo mundo preso! Era sempre assim. Ele sempre fazia tudo errado. Mal ele saía de um sufoco, ele logo se metia em outro. Stanislau, arruma a mala depressa. O que você aprontou dessa vez, pai? Ah, mas eu sabia. Eu sabia. Não adianta, não adianta. Vocês homens, vocês são todos iguais. Calma, Rosa, meu amor. Me deixa, me larga. Você tá vendo o que você fez, pai? Mulher é assim mesmo, é tudo temperamental. Deixa, vamos embora. A mala, meu filho, arruma, vamos cair fora daqui. Vamos lá! Senhoras e senhores, em nome do nosso patrocinador, o grupo Castro Gomide, eu gostaria de lhes apresentar diretamente da Índia para o Brasil, Mr. Bob Savanandra. Nosso real objetivo aqui na Terra, todos sabemos, é ganhar dinheiro. Oh, um dinheiro é nosso único objetivo nessa vida. Tá rolando uma grana e, sim, eu planejo te dar uma parte. Pai, você não pode se meter. Quanto? Fazer o quê? Eu puxei o velho. Tem sangue cigano. Eu sempre preferi os aplausos. Minha desgraça, ó cândida donzela, o que faz com que o meu coração assim blasfema é ter por escrever todo um poema e não ter um vintém para uma vela. Maravilhoso. Então, a gente vai para o intervalo e volta já já. Volta conversando com nosso poeta, nosso escritor Afonso Romano de Santana e conhecendo a Thaís Macedo. Já já a gente volta. Sem Censura, um programa da TV Brasil.
E aí o nosso poeta, dizem que o primeiro poeta a gente nunca esquece. Olha, O meu primeiro poeta aqui, Afonso Romano de Santana, Ler o Mundo. Isso. Seu mais novo filhote. Aham. Eu falei que tinha ensaios, que tinha... Falou. Tinha crônicas, ensaios, um depoimento. Ou seja, chamou de histórico. Gostei disso. Gostou? É. Eu estou vendo aqui os colegas fazendo a demonstração desse título. Né, que está cada um aqui lendo o mundo de acordo com a sua disciplina. Quer dizer, o Cavana está lendo o Rio de Janeiro, o Brasil. Lendo mesmo, interpretando, né? A leitura médica que está sendo feita, diagnóstico, da física, né? E esse livro trata disso de alguma maneira, né? Todos nós produzimos uma leitura do mundo. Sabendo ou não sabendo, às vezes você não está sabendo que está produzindo a leitura, mas está, não é? Tá. E nesse livro, por exemplo, nós temos aí várias coisas. Tem uma parte que é de crônicas, que são mais leves, mas é tudo centrado na questão da leitura, do livro e da biblioteca. Então tem essas crônicas que unem textos publicados desde o século XVIII, como eu dizia aqui, não é? Uns 20, 30 anos atrás, sobre biblioteca, livro e leitura. Tem uns ensaios, que são aulas magnas que eu dei em algumas universidades. E tem um depoimento sobre 6 anos de experiência na direção da Biblioteca Nacional. É você entrar no ventre da fera, na burocracia. É uma experiência que os heróis gregos experimentaram descendo aos infernos, não é? E foi uma experiência que eu achei interessante narrar. Então, a última parte é a narrativa dessa experiência. Eu conto coisas aí que não havia contado até agora. Publica até uma carta do Saramago quando o ministro Verfor me demitiu da Biblioteca Nacional. Publica os documentos da época, né? Então tem um lado histórico que eu acho importante. Quer dizer, eu, como intelectual, eu tenho obrigação com o meu tempo. Eu acho que eu tenho que dizer umas coisas que eu vi e narrar isso. E, de alguma maneira, eu tento fazer o que seria uma espécie de história de uma geração implicada com a questão da leitura. Para te dar um exemplo, seu espectador ter mais noção, né? Nos últimos 20, 30 anos, começou-se a falar de leitura no Brasil, por incrível que pareça. Antes só se falava de alfabetização. E eu sempre digo o seguinte, quando eu falo de leitura, eu não estou falando de leitura, eu estou falando de leitura. Ou seja, a palavra é a mesma, mas o significado é outro. Não é? Para você ter uma ideia, eu vou lançar esse livro agora, dia 10, na PUC, de uma maneira que vai comprovar esse título e isso que eu estou tentando dizer. Nesse lançamento vai ter o Carlos Lessa, que é um cientista político, não é? Vai ter o Pedro Henrique Paiva, que é um médico, que é um leitor incrível, é um clínico que lê até mais do que eu. E vai ter um especialista em informática, que é Antônio Furtado, que além de especialista em informática, é a maior autoridade no Brasil em lendas do rei Arthur. Você tem que trazer ele um dia aqui, é uma figura incrível. Então, esses 3 personagens vão mostrar... incrível. Nem essa pessoa. Incrível, incrível. Vai mudar a sua vida. Essas 3 pessoas vão fazer um depoimento sobre como cada um, na sua disciplina, lê o mundo. Como médico, quando recebe um cliente, ele faz uma... Não é mais que um diagnóstico, ele faz uma semiologia daquela situação. O sociólogo, o cientista político também, não é? O homem da informática também. Então, cada um dando... todos cronistas do nosso tempo? De alguma maneira, todos nós produzimos uma versão do nosso tempo. E eu tento dar essa ideia aí. Por exemplo, enquanto o Cavana contava a história do filme, eu me lembrei de uma crônica que tem aí, sobre um filme que você conhece, que chama A Camareira do Titanic. Que é um filme sensacional do Lunas Big, que conta a história de um sujeito que, contando histórias, né, produziu uma coisa sensacional. O filme é sobre um contador de histórias. Ele estava contando aqui o filme, aí me lembrei de um outro filme, que é aquele filme Balzac, a costureirinha chinesa, que tem lá uma personagem que ia numa comunidade próxima a dele, na China antiga, para assistir um filme e contar para os seus colegas daquela comunidade como era aquele filme.
a narrativa dele, do filme, era mais interessante que o filme. Então as pessoas curtiam essa narrativa oral, né? Então a narração, e isso tem a ver com a leitura, demonstra que ninguém resiste a uma história bem contada. É verdade. É por isso que dentro do chamado ProLer, que é um programa que nós fizemos na Biblioteca Nacional há mais de 20 anos, né? E que logo se instalou em mais de 300 municípios, uma das estratégias era a contação de histórias. Você começa numa comunidade carente, ou no hospital, numa cadeia, num lugar público, a contar histórias, você vai envolvendo as pessoas e modifica a vida das pessoas. Exato. Modifica, né? Aliás, tem um caso que eu tenho aqui no livro, Ler também. que é interessante aqui, ó. Um dia eu ia chegando em casa. Criar sua própria história lendo. Um dia eu ia Você chegando em cria uma casa história. e o meu Ser porteiro, parceiro do que era um escritor, paraibano, pode chegou ser. perto de mim e falou assim: ô professor, eu estava na Biblioteca Nacional, né? O senhor acha que uma cidade de 10 mil habitantes merece uma biblioteca? Evidentemente eu percebi que a resposta já estava dada. Falei, claro. Qual é a cidade? Ele falou, Mulungu. Mulungu, onde é que é isso? Na Paraíba. É a sua cidade. Não, claro, você tem que ter uma biblioteca. Aliás, eu conheço o governador da Paraíba. Eu vou escrever uma carta para ele, perguntando por que não faz uma biblioteca lá. Como o governador era o Ronaldo Cunha Lima, que era repentista, ele fazia comícios das 5 da tarde às 5 da manhã só falando poesia, né? Então, fiz uma crônica desafiando ele a me responder aquele problema em versos. Dei um mote. O mote era o seguinte: todo crente tem sua Meca e o povo de Mulungu merece uma biblioteca. Né? Ele pegou esse tema e mandou uma resposta ao governador, que era o seguinte: 3 momentos, 3 instantes se fizeram importantes para minha terra natal. Aloísio deu a tônica, o poeta fez a crônica e Mulungu foi para o jornal. E terminava assim o desafio dele. Mulungu virou emblema, saiu do mapa e poema, conforme agora se viu. Portanto, compete a gente continuar a corrente pelo resto do Brasil. Bom, a biblioteca acabou sendo fez a feita. biblioteca, E o meu porteiro virou vereador depois na cidade. O dono da biblioteca. Que belo filme. Belo filme. E tem várias coisas aí que eu narro. Quando né? a gente lê, a gente cria um filme. Sem dúvida. Todo leitor, não é? Fica meio parceiro do escritor. Assim. É o filme, né? O jornal também. O jornal é um enredo, é um script todo dia. Você tem que aprender a ler jornal. Quem faz curso de comunicação sabe disso, né? Então, uma das coisas que eu tento, com as quais eu tento lidar no livro, é sobre a questão da interpretação. Então, existe um mal-entendido no ensino da língua e da literatura em geral, que acha que leitura é sinônimo de prazer. E não é. Não. Nem Tem toda que ser. leitura. Pelo menos também. Também. Nem Pelo toda menos leitura é necessariamente prazer. Quando você está estudando medicina, está estudando ciência, está estudando. Você pode... Nem ler jornal é mais um prazer, só. Ler é uma tecnologia. Como uma tecnologia? É uma tecnologia. Existe uma técnica de leitura? Existe uma técnica de interpretação. Algumas pessoas sabem conscientemente, outras não. Você está lendo o Rio de Janeiro, você está lendo o Brasil. Você tem uma técnica de interpretação, ainda que inconsciente ou apenas sensível disso. E o que as pessoas que trabalham com leitura no Brasil hoje tentam é exatamente isso, conscientizar as pessoas que ler é interpretar. Vou te dar um exemplo. Hoje existem 10 mil projetos de leitura rolando no país. 10 mil. Aliás, existem muito mais de 10 mil. 10 mil foram rolados num concurso do Viva Leitura, patrocinado pela Organização dos Estados Americanos e pelo Grupo Santillana. Um deles, talvez, um dos meninos responsáveis por um programa desse, talvez você tenha trazido aqui. É um rapaz lá do Complexo do Alemão, que abriu uma biblioteca dentro do Complexo do Alemão, graças ao seu esforço pessoal, enquanto o tiroteio estava comendo solto naquela coisa, né? Quer dizer, tem gente trabalhando com isso em favelas, em hospitais, em todos os lugares. Né? Tem. Então, esse livro Mas trata ainda disso. somos um país de pouca leitura. Está cada vez lendo acha que mais. melhorou? Eu acho que mudou muito. E a gente escapou daquela frase, Buenos Aires tem mais biblioteca, Não, livrarias essa que o frase é Brasil? folclore, Ou essa frase é uma bobagem? Não, é um folclore. Na verdade, hoje existem mais de 3 mil livrarias no país
tem livraria, megas livrarias, e hoje você tem a compra do livro pela internet. Né? O sujeito mora lá. Aliás, é muito melhor. O sujeito mora lá na beira de um rio afluente do Amazonas e pode comprar o livro na cultura. Então baixar o livro e ler no computador. Não é? Fora isso. Falou a também. juventude. Eu ainda preciso, eu que sou muito mais velha que você, ainda preciso do livro. Eu gosto do livro. Claro, eu também. Eu não consigo, entendeu, ler. Mas isso é do século XVI. Eu sei Nós que aqui eu que sou. somos do século XXI. Vocês que são modernos, Thaís? né, Ela estava do ouvindo essa século. conversa aqui sobre a Idade Média, ela estava achando estranhíssimo. Por isso que não é? ela estava calada, ela estava horrorizada, Com coitada. vergonha de falar. Eu estou dizendo Tadinha, isso, Thaís, a gente Helena, está brincando porque... contigo. A gente sabe que você. Estou dizendo isso é pelo ligadinho. seguinte, porque os jovens que estão aí, eles já começam a ler direto no iPad mesmo. Né? É. E a gente Bem. tende a achar que isso não está certo, não é nada, isso é uma maneira nova de ler. Por exemplo, outro dia saiu nos Estados Unidos uma edição de um famoso poema que mudou a história da literatura ocidental, que é o Wasteland, do T.S. Eliot. Foi editado no iPad, tem o poema falado por uma atriz, tem as críticas do poema, tem tudo que já se falou sobre aquele poema. Então você está aqui, como eu estou, no Rio, baixei esse poema. Um sujeito lá em Madagascar também baixou esse poema. E tem informação total, não precisa mais de a biblioteca da sua cidade e colher todas aquelas informações. Então o Brasil hoje tem uma situação curiosíssima. O Brasil não conseguiu ter um número de bibliotecas suficiente. Hoje o governo Lula e esse governo conseguiu um milagre, que é botar uma biblioteca em cada município. Há 20 anos tinha 3 municípios sem biblioteca, 3.000 municípios sem biblioteca. Agora todo município já tem uma biblioteca. Mas não basta 6.000 municípios com bibliotecas. Uma biblioteca só não vale, né, num município que é tão grande. O iPad, o Google, essa coisa eletrônica, visa compensar isso que não foi feito durante 500 anos. Se nós podemos dar um salto qualitativo nessa área, se nós tivermos a audácia dos chineses, né, a perspicácia desses países que estão tomando a dianteira. Você entendeu isso? Entendi. Você ficou perplexa, né? Não, fiquei meio me É porque a sentindo- China vem aí. É, eu sei que a China vem. E a Coreia China, conseguiu resultados esses países fantásticos. todos daquela área resolveram Educação, problemas através da educação e da leitura. Educação. Não Vamos há fazer um maneira de programa. entrar no século XXI sem Sem leitura. educação. Eu fiquei viajando aqui porque de repente me deu vontade de fazer um programa sobre a leitura, ler. Vai ser um programa livros, sensacional. Ler vida, ler. É, isso. Como Vamos. cada um lê a sua vida. Vamos. Lê o mundo e tal. Claro. Vamos conversar para a gente fazer. Maravilha. Eu vou apresentar agora a Thaís Macedo, porque a Thaís, eu quero saber desse dengo. Thaís vem muito bem apresentada, não é? Porque você vem, não é o Ney? Quem escreveu o release foi Não é, Ney o Lopes? Ney Lopes não vai escrever um release, né? Sobre uma qualquer, como diria Marrom. Não escreverá sobre uma qualquer. Então, já sei que você vem muito bem apresentada. Você é do estado do Rio? Sou. Nasci em Macaé, morava em Rio das Ostras, estou aqui há 6 meses, É mesmo? E sempre quis cantar desde criancinha? desde criancinha. Você ainda é uma criancinha, né? Quantos anos você tem, Thaís? 22. 22. Caramba, a menina chegando no pedaço. E aí, como é que isso você efetivou isso? Você falava que queria, cantava na festinha em casa, tua família deu força, não deu? É, a minha família sempre foi muito ligada à música, desde a minha bisavó, a minha avó, todo mundo sempre gostou muito, mas ninguém tinha a música como profissão. Reunia todo mundo no final de semana, churrasco, todo mundo cantando. Meu pai tocava em barzinho, minha tia cantava na noite. E eu sempre gostei muito. Acho que meu pai descobriu que eu gostava de cantar no coral da escola. Morava do lado da escola onde eu estudava, tinha um coral. Só que eu era muito novinha, não podia entrar pro coral. E eu ficava acompanhando pela janela, assim, aquela paixão. Sabia todas as músicas. Até que quando eu pude entrar pro coral, eu virei solista do coral. E aí começou aquela coisa de, vai ter a festa da associação do bairro. Aí eu ia lá, cantava. Depois me mudei para Rio das Ostras, aí comecei a participar desses festivais de talentos que tem na cidade onde eu morava, em Rio das Ostras depois. E a ideia de ser cantora foi amadurecendo aos poucos, né? Até que chegou uma hora que a música virou a prioridade. E vem o primeiro trabalho
assim, concreto, né? É. Que você pode levar para as entrevistas. Não é? Porque também tem isso que persegue a jovem cantora, né? Eu não sei se persegue o jovem escritor, mas, assim, mas tem CD, né? Todo jornalista pergunta isso. Então tem. Hoje Aí, as pessoas costumam dizer que o CD é o cartão de visita, né? que é a coisa concreta. E é a coisa também que nacionaliza, né? É. Porque essa coisa que ele está falando do livro, que ele pode ter baixado aqui, o outro em Madagascar, ou em Manaus, e em Belo Horizonte e tal. A mesma coisa acontece A com mesma o CD. coisa acontece com o CD, né? Eu ia perguntar se ela colocou música no YouTube. Tem no YouTube. Botou, vou procurar então. Sem YouTube também o mundo não tem graça, né? É. Não, porque tudo tem no YouTube também. Tem. Assim, a letra daquela música, do outro dia eu estava discutindo com uma amiga minha, a letra de Devolve, Mário Lago, 1940, não tem no YouTube isso. Eu falei, claro que tem, me dá um pedacinho da letra, qualquer palavra aí. Ela me deu, eu pum, tinha. Tá lá. É bárbaro isso. E essa coisa de baixar o CD, eu acho que é até mais comum do que o livro, né? Bota música no celular, no iPod, em todos os lugares. Hoje em Te dia incomoda que outros baixem de graça, não? Não. Não. Eu prefiro que ouçam o meu trabalho e conheçam. Você vive mais de show, né, de apresentação. É. Né? E quem foi o produtor? Carlinhos Sete Cordas. Também está bem nisso, né? E aí você ajudou a escolher o repertório? Você deu muito palpite, pouco? Não, na verdade, eu selecionei as músicas que eu gostei mais, recebi umas 200 músicas, fiquei uns 6 meses assim ouvindo, aí eu vi a sugestão do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, até chegar numa quantidade assim razoável, eu levei para o Carlinhos, e aí a gente escolheu junto. E quem você gravou? Oi? Que estilo de música? É samba. Samba. Aliás, você vai cantar ou vai ser VT? Você toca também Vou algum cantar daqui a instrumento, Thaís? Não. Não. Quer dizer, já estudei violão, cavaquinho, toco muito pouco em casa para eu achar os meus tons das músicas, mas não me apresento tocando. E vai ser acompanhada pelo Gabriel. Isso. E cadê o Gabriel? Giacchino. Tá E eu aí. tenho que pedir outro intervalo. Então eu peço o intervalo, o Gabriel vem e você canta, certo? Certo. Então tá. Então combinado. Sem censura no programa da TV. Então vamos abrir esse bloco com a Thaís. Auxílio Luxuoso, de Gabriel Giacchino. Vai ser o quê? Fazer Minha Arte de Amar, do Ney Lopes, em parceria com o Zé Luiz. Então, ótimo. Faça a sua arte de amar. Quem ama não tem que procurar saber a razão por que ama a chama. Só tem que arder e nada mais. A ave no espaço infinito não pergunta o que é voar. Nem o azul mais bonito se pergunta o que é a paz. As flores jamais vão procurar saber de onde vêm seus olores e as cores. Só querem mesmo é deslumbrar a quem ama, a quem ama. Não tem que procurar saber a razão por que ama a chama. Só tem que arder e nada mais. A ave no espaço infinito não pergunta o que é voar. Nem o azul mais bonito se pergunta o que é a paz. As flores jamais vão procurar saber de onde vêm seus olores e as cores. Só querem mesmo é deslumbrar, como uma ave que voa pelo prazer de voar. É assim que eu exerço a arte de te amar, sem procurar entender, nem buscar explicação. Sigo somente os caminhos do meu coração, sem procurar entender, nem buscar explicação. Sigo somente os caminhos do meu coração. A quem ama, a quem ama. A chama, quem ama. Muito bom, Thaís. Obrigado. Vou te explorar mais daqui a pouquinho, tá? Então qual é a página mesmo para as pessoas aprenderem a fazer o descarte? O site é descarteconsciente.com.br. Doutor Miguel Lemos, me dá um conselho rápido aí. Tome remédio com água. Assim.
sempre com uma substância inerte, sempre com prescrição médica. E quando procurar utilizar um medicamento dispensado no mercado ou na farmácia, pelo menos lê a bula, ou pelo menos pergunte a alguém que conheça alguma coisa da história daquele medicamento, se pode ou não fazer uso desse medicamento. Pare de se arriscar. Pois é. Senão nada vai dar certo. Nada vai dar certo, nada vai dar certo. Não Vai se dar preocupe. certo. Vai dar certo. Estreia hoje, Estreia hoje no Brasil inteiro. com Vai dar certo. 120 cópias. 120 cópias. Muito bom isso, vai dar certo. vai dar Já certo. deu. Meu poeta, vamos fazer o nosso programa então? Será um A grande leitura, programa, sabia? a leitura do Porque mundo. você vai contribuir para uma nova definição da leitura, Tá certo. através da televisão. Dia 20 o lançamento? Vai ter 2 lançamentos, agora, dia 10 na PUC e dia 17 na Biblioteca Nacional. Ah, na Biblioteca Nacional. Olha. Então tá, né? Ficamos combinados assim. Vou agradecer a vocês por terem vindo. Vou dizer que a gente reprisa hoje, Oba! Hoje é 1h, falar que hoje é mais tarde, toda triste, 1h a gente está no ar com esse mesmo programa. E entrego para a Thaís e para o Gabriel encerrarem para mim, ok? Boa tarde, boa noite, bom final de semana, até segunda com certeza, se Deus quiser, valeu. Quando madrugou, a solidão veio contar que uma gota de amor vai serenando e vira mar, que domina sem se dominar. O encanto encanta a vida e faz-se o pranto da paixão de quem amar. Quando madrugou, a inspiração veio contar que se o samba não chegou, é que ainda vai chegar no fundo mais secreto da ilusão, pois no peito de quem ama faz-se o tempo da canção. Uma estrela se apagou e o mar anunciou que sua morte não tem fim. No último orvalho que caiu, a noite se evadiu mais uma vez de mim. Daí o sol jorrou todo o poder do seu clarão e com a mão de imperador prendeu as sombras pelo chão. E na procissão de luz do amanhecer, o samba veio vindo e chegou junto com você. Quando madrugou, a solidão veio contar que uma gota de amor vai serenando e vira mar, que domina sem se dominar. O encanto encanta a vida e faz-se o canto da paixão de quem amar. Quando madrugou, a inspiração veio contar que se o samba não chegou, é que ainda vai chegar no fundo mais secreto da ilusão, pois no peito de quem ama faz-se o tempo da canção. Uma estrela se apagou e o mar anunciou que sua morte não tem fim. No último orvalho que caiu, a noite se evadiu mais uma vez de mim. Daí o sol jorrou todo o poder do seu clarão e com a mão de imperador prendeu as sombras pelo chão. E na procissão de luz do amanhecer, o samba veio vindo e chegou junto com você. O samba veio vindo e chegou junto com você. O samba veio vindo e chegou junto com você.